Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática, aqui da nossa componente curricular, né, 7º ano, matemática. E eu sou o professor Antônio Paulo. Vejamos o que vamos estudar na nossa aula de hoje. Então, pessoal, hoje é a nossa aula de número 54, objeto de conhecimento. Relações entre ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Detalhamento. Relações entre ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Muito bem, alunos. Vamos ao início da nossa aula? Muito bem, meus queridos alunos, estamos aqui para dar início à nossa aula de matemática. E hoje, pessoal, vamos falar de geometria, vamos falar de ângulos, vamos falar de ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Pessoal, muito intuitivo, viu? Duas retas paralelas e uma reta transversal. E a gente vai relembrar aqui alguns conceitos, tá bom? Para que nós possamos aí dar continuidade aí ao nosso conteúdo e para que você tenha um entendimento, tá bom? Vejamos, vamos lembrar o que são retas paralelas, pessoal? Retas paralelas, olha, são retas que não se cruzam, tá bom? Tem que ficar esperto aí, porque a gente vai trabalhar o conteúdo dentro desse contexto, tá bom? Temos aqui, ó, retas. Deixa eu pegar o sinalizador. Vamos lá com o sinalizador. Temos aqui, ó, reta S e reta R, pessoal. Retas que são paralelas, tá legal? Perceba que as duas retas R e a reta S, elas não se cruzam. E a reta T, pessoal, ela se cruza tanto com a reta R quanto com a reta S. E aí essa reta T nós chamamos aí de reta transversal, tá legal? E aí vale a pena a gente lembrar que, ó, em matemática, ó, R paralela a S. Isso aqui sinaliza que as duas retas R e S são paralelas. Beleza, pessoal? Bom, vamos então à nossa definição. Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Então, pessoal, nós estamos falando desses ângulos aqui, ó. Tá legal? Bom, vejamos então. Duas retas R e S são paralelas, distintas e uma transversal T. Olha só, duas retas R e S paralelas, distintas e uma transversal T determinam 8 ângulos conforme a figura. Vem comigo aqui, ó. Nós temos aqui a reta S, reta R e a reta transversal T. Perceba que nós temos 8 ângulos. Nós temos aqui A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E, ângulo F, ângulo H e ângulo G, tá legal? Então, 8 ângulos a gente consegue formar aí com essas retas. E aí, pessoal, vem aqui na definição. Dois quaisquer ângulos, dois quaisquer desses ângulos, ou são suplementares ou são congruentes. Bom, aí agora tu vai ficar, professor, mas o que é complementar e o que é congruente? Vem aqui com o professor, bora lembrar? Olha para cá. Muito bem, pessoal. Ângulo congruente, pessoal, falar congruente, nós estamos falando de ângulos com a mesma medida, tá bom? Congruente é essa a ideia, mesma medida. E o que são, então, professor, ângulos suplementares? Bora relembrar, porque você já viu um pouquinho disso na tua vida acadêmica. Ângulo suplementar são ângulos cuja soma, atenção, pessoal, a soma dos ângulos é igual a 180, tá bom? Relembrando, dois ângulos são suplementares quando a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus, tá bom? Que equivale aí a meia circunferência. Então, memoriza aí, ó. Dois ângulos, os ângulos formados pelas retas são ou são congruentes ou eles são suplementares. Vem comigo aqui. Muito bem, pessoal. Vamos identificar aqui, ó, os ângulos que são suplementares. O professor já falou, suplementar, a soma tem que ser igual a 180 graus, tá legal? E os congruentes, o congruente é a ideia de ser igual. Vamos analisar então na nossa imagem? Vem comigo aqui, ó. Quais são os ângulos que a gente pode afirmar, que podemos afirmar que são congruentes? Olha aqui, vamos analisar olhando para a imagem. Ó.
Vem aqui comigo. O ângulo A, pessoal, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo B, ao ângulo C, perdão. Aqui, ó. Por que congruente? Perceba que ele tem o mesmo tamanho, tá legal? Mesma dimensão. Por enquanto não sabemos o valor, mas eles têm o mesmo tamanho. O ângulo E, pessoal, ó, é congruente, ó, ao ângulo G, tá legal? Por que congruente? Porque possui o mesmo tamanho, beleza? Continuando, tem outros ângulos congruentes aí também, pessoal. Observa aqui comigo. O ângulo B, pessoal, ó, o ângulo B é congruente ao ângulo D. Tem que ficar esperto aí, ó, congruente, tem a mesma medida, tá bom? E o ângulo F, ó, também, ó, é congruente ao ângulo H. Por quê, professor? Porque tem a mesma medida. Vamos traduzir isso com número? Pensa aqui comigo. Suponhamos que o nosso ângulo A fosse igual, só fazer uma suposição, tá legal? Nosso ângulo A fosse igual a 110 graus. Sabendo que o A é 110, pela definição, pessoal, com certeza o ângulo C também mede 110, tá bom? Porque eles são congruentes. Com certeza o ângulo E também mede 110, porque também é um ângulo congruente ao ângulo A. E o ângulo G também mede 110. E se o ângulo A vale 110 e a soma dos ângulos deve medir 180, então o ângulo B nós poderíamos fazer uma suposição e dizer que o ângulo B mede 70 graus. Então, pessoal, ó, sabendo disso, nós poderíamos afirmar que o ângulo B é 70, então o ângulo D também mede 70. O ângulo H, ó, também mede 70. Por quê? Porque é congruente. Congruente com o ângulo B, ó, tem a mesma medida. O ângulo F, ó, também obrigatoriamente mede 70 graus. Por quê? Porque ele é congruente ao ângulo B. Beleza? Bom, dito isto, pessoal, tem uma outra definição que diz o seguinte, que os dois ângulos, eles podem ser suplementares, quando a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Aí, pessoal, vamos sinalizar aqui para você, ó. O ângulo A, ó, com o ângulo B, ó, é um ângulo são suplementares. A soma desses dois ângulos é igual a 180. A gente pode afirmar que ângulo A mais ângulo B é 180 graus, beleza? Tem outros também, ó. Bora marcar aqui, ó. Temos aqui também, ó, o ângulo D, ó, com o ângulo C também, é um ângulo, são suplementares, tá legal? Temos também aqui, ó, o ângulo E, ó, com o ângulo F, ó, também, ó, se nós juntarmos esses dois ângulos, perceba que a gente vai ter uma metade de uma circunferência, e metade de uma circunferência é 180 graus. Temos outro aqui também, vou sinalizar aqui para você, ó, tem aqui também, ó, vou pegar aqui a outra cor aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, H e o ângulo G também são ângulos suplementares, porque a soma deles é obrigatoriamente igual a 180 graus. Então, vejamos aqui o detalhamento aqui, ó. Ângulos congruentes entre si. O professor já sinalizou lá, mas nós temos aqui, ó, que o ângulo A, C, E e G são congruentes e B, D, F e H são congruentes. E os pares de ângulos AB, DC, EF e EG e HG, pessoal, esses ângulos eles são suplementares. O que quer dizer isso? Que se somarmos esses ângulos, tipo, se nós somarmos o ângulo A mais o ângulo B, obrigatoriamente essa resposta será de 180 graus, porque essa é a definição de ser suplementar. Continuando então, porque os ângulos, pessoal, eles têm algumas classificações, e é o que a gente vai ver agora, tá bom? Acompanha aí, ó. Podemos classificar os ângulos formados por duas retas cortadas por uma transversal de acordo com a posição desses ângulos. Se eles estiverem entre as retas, dizemos que eles são ângulos internos. Caso contrário, dizemos que eles são ângulos externos. Essa aqui, pessoal, é a definição mais tranquila que tem. Se estiver entre as retas, é interno. Se estiver fora das duas retas paralelas, ele é externo. Observe aí a imagem, muito tranquilo. Os ângulos, atenção, os ângulos D, C, E e F são internos, porque está entre as duas retas paralelas, tá bom? Então, D, C, E e F são internos, e os ângulos A, B, H e G são ângulos externos, claro, porque estão fora das retas paralelas, tá bom? Então, a ideia de interno é os que estão na parte de dentro,
e externos que estão na parte de fora, beleza? É muito tranquilo essa definição aí. Então, os ângulos externos nós temos aqui, DC, E e F, e os internos DC, E e F, e os externos A, B, H, I e G. Continuando, porque tem outra classificação, e essa aqui é muito legal, pessoal. Ângulos podem ser classificados, olha só, os ângulos que estão entre as retas, que são formados pelas retas paralelas e uma transversal, eles podem ser classificados como ângulos correspondentes. E o que são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são ângulos que estão do mesmo lado, atenção, ó, mesmo lado, tem que estar do mesmo lado, e possui a mesma medida. Atenção, pessoal, ângulo correspondente, isso é definição, pessoal. São ângulos que estão do mesmo lado e têm a mesma medida. Vem comigo aqui no exemplo. Vejamos então. Quem é o ângulo correspondente ao ângulo B? Vem comigo aqui, olha na tela aí, ó. Qual é o ângulo que está do mesmo lado e tem a mesma medida? Pessoal, do mesmo lado e tem a mesma medida, só pode ser o ângulo F. Estão entendendo a ideia aí, ó? Ângulo correspondente tem que estar do mesmo lado e possui a mesma medida. Então, nós podemos dizer, ó, que o ângulo B e o ângulo F são ângulos correspondentes, tá legal? Temos aqui um exemplo bem ilustrado aqui que vai ficar melhor para que você compreenda. Vem comigo. Olha só, qual é o correspondente do B? Vamos lá? Correspondente do B é o F, tem a mesma medida. Qual é o ângulo correspondente do C, pessoal? Do C, ó, tá do mesmo correspondente, tem que estar do mesmo lado e possui a mesma medida. Então, no nosso caso aqui é o G, tá legal? Qual é o correspondente do A? Atenção, pessoal, tem que estar agora desse lado aqui, ó. E tem que ter a mesma medida, então só pode ser o ângulo E, ó. Correspondente do A, o ângulo E. E o correspondente do D? Correspondente do D, ó, só pode ser o H, porque é o ângulo que está do mesmo lado e possui a mesma medida. Beleza, pessoal? Memoriza aí, ó. Faz essa relação. Correspondente tem que estar do mesmo lado e tem que ter a mesma medida, tá bom? Ou vai estar no lado direito aqui da reta T, ou eles vão estar do lado esquerdo da reta T. Beleza? Pessoal, tem mais uma classificação. Já vimos uma, ângulos correspondentes, ó. Correspondentes tem que estar do mesmo lado e possui a mesma medida. Mas tem outra classificação também para os ângulos que são formados entre duas retas paralelas e uma reta transversal. E, pessoal, a outra classificação é o que a gente vai chamar de ângulo alternos internos. Primeira coisa, pessoal, vou te chamar a atenção para a palavra interno, porque tu já sabe que interno são aqueles ângulos, internos são os ângulos que vão estar aqui onde o professor está sinalizando, entre as duas retas, certo? E, pessoal, a ideia de alterno, pessoal, quer dizer que está de um lado, olha aqui, pessoal, vai estar de um lado, e o outro ângulo obrigatoriamente vai ter que estar do outro lado, tá bom? Além disso, pessoal, os ângulos alternos internos, eles possuem a mesma medida. Tá legal? Isso aqui é importante a gente saber. Alternos internos são ângulos que possuem a mesma medida. Vejamos então aqui um exemplo com ilustração. Vem comigo aqui. Então, alunos, note que o ângulo D, olha só o que diz o texto, note que o ângulo D é congruente, quer dizer congruente, tem a mesma medida, tá bom? Então, note que o ângulo D é congruente com o ângulo F. E o ângulo D é congruente, e o ângulo C e E também são congruentes. Pessoal, atenção, pessoal. Ângulos alternos internos tem que estar dentro. Olha o que a gente tem que saber, tem que estar nessa parte de dentro aqui, tá legal?
Já sabemos disso. Tente estar um de um lado e o outro do outro. Ó. O professor falou para você. Ó. Um vai estar de um lado e o outro ângulo vai ter que estar do outro. Beleza? Qual é a característica do ângulo alterno interno? É que além de estar um de um lado e outro do outro, eles têm que possuir a mesma medida. Então, olha para a ilustração. O ângulo D ó, é alterno interno com o ângulo F. Por quê? Eles possuem a mesma medida e estão em lados alternos. Tá legal? Um está de um lado, do lado esquerdo da reta e o outro está do lado direito. O outro, ó, o ângulo C está aqui, ó, o professor está sinalizando para você, está do lado direito da reta e está na parte de dentro, então ele é interno. E o ângulo E também está na parte interna e ele está do lado alterno, lado esquerdo da reta. Então, por isso, nós podemos afirmar a seguinte situação aqui, ó, que D é congruente a F e C é congruente ao E. Tá legal? F e C são congruentes ao E. Quer dizer que eles têm a mesma medida, tá legal? D é congruente a F e C e E são também congruentes, tá legal? Porque eles possuem a mesma medida, tá bom? Só para ficar claro. D, aqui ó, D congruente a F e C congruente a E. Quer dizer que tem a mesma medida. Traduzindo em números, se C for igual a 120, obrigatoriamente o E também é igual a 120, tá legal? Se o D fosse igual, a 60 graus, obrigatoriamente o F também seria igual a 60 graus, porque eles são congruentes, pois são alternos internos. Tem também, pessoal, ângulos alternos externos, pessoal. E aí, ele já vai associar a palavra. Estou falando alterno. Alterno vai estar um de um lado, um vai estar de um lado e o outro vai estar do outro lado. A ideia de alterno é isso. Tá legal? Agora, nós estamos classificando, nós estamos estudando os alternos externos. Bom, pessoal, externo. A ideia de externo, pessoal, são ângulos que vão estar na parte de fora das retas, já vimos. Externo vai estar nessa parte e também vai estar nessa outra parte da reta, tá bom? Observação importante para os ângulos alternos externos. O que eles têm de especial? Eles possuem a mesma medida, tá legal? Possui a mesma medida. Quer dizer que se possui a mesma medida, então eles são congruentes, tá legal? Ângulos com a mesma medida vai nos remeter à ideia de congruente, tá bom? Então, dito isto, vejamos aqui porque o professor trouxe aqui uma cartela ilustrada aí com relação aos ângulos alternos externos, tá legal? Já sabe, ó, que os ângulos alternos externos devem ter a mesma medida e, além disso, eles devem estar de um lado e o outro, que é o seu ângulo correspondente, né, o seu alterno externo lá, vai ter que estar do outro lado, tá bom? Dito isto, ó, temos aqui uma definiçãozinha. Note que o ângulo A é congruente com o ângulo G. Olha o que está dizendo para nós. O ângulo A é congruente. Por que congruente? Porque possui a mesma medida. Além disso, nós podemos dizer que o A ele é alterno externo com o ângulo G, tá legal? Porque um está de um lado da reta T, o outro está do outro. A ideia de alternância, tá bom? E, além disso, eles têm medidas iguais, pessoal. Definição importante. Continuando. Temos também, ó, que o ângulo B, pessoal, aqui, ó, o ângulo B, ó, ele é alterno externo com o ângulo H. Certo? E se eles são alterno externo, pela definição, a gente sabe também que a medida desses ângulos são iguais, tá bom? Então, a medida do B, obrigatoriamente, é a mesma medida do ângulo H. É o que nós temos aqui escrito. A é congruente a G e B é congruente ao H. Ângulo A congruente a G e ângulo B é congruente ao H. Beleza? Vimos, então, aí os ângulos formados aí, alternos, os ângulos alternos externos, tá legal? Tem mais uma classificação ainda, pessoal, para esses ângulos aí nos
formados aí por duas retas e uma transversal. E essa classificação, pessoal, é a que a gente vai chamar de ângulos colaterais. E aí, pessoal, os ângulos colaterais, eles podem ser internos e também podem ser externos, tá legal? Quero te chamar a atenção, pessoal, para a ideia de colateral, tá bom? Pessoal, o ângulo colateral, olha aqui pro professor, o ângulo colaterais, os ângulos colaterais, obrigatoriamente eles devem estar do mesmo lado, tá bom? Do mesmo lado da reta T. Essa é uma observação importante. Lembra? Os alternos, que o professor mostrou na cartela anterior, sempre um estava de um lado e o outro estava do outro, né? Então eles eram alternos. O que tinha de especial? Eles tinham a mesma medida, beleza? Só que agora a gente vai falar dos ângulos colaterais. Os colaterais, eles vão estar do mesmo lado, tá bom? Só que algo especial, eles não vão ter a mesma medida. Porém, a soma dessas medidas vai ser igual a 180 graus. Atenção, a soma das medidas de dois ângulos colaterais é igual a 180 graus. Acompanha comigo na tela. Vejamos então. Quais são os ângulos colaterais internos aqui da nossa figura? O professor vai sinalizar aqui para você, ó. O ângulo C e o ângulo F são ângulos colaterais internos, tá legal? Estão do mesmo lado. São do mesmo tamanho? Não são do mesmo tamanho. O que a gente sabe sobre eles? É que o ângulo C e F, ó, C e F é igual a soma do ângulo C mais F é igual a 180 graus, tá, pessoal? Continuando o raciocínio, o ângulo D e o ângulo E, eles são também ângulos colaterais, estão do mesmo lado. O que a gente sabe também sobre ele? Nós sabemos sobre ele que a soma de D mais E é igual a 180, tá legal? É isso, essa é a definição de ângulos colaterais. A soma vai ser igual a 180. E aí o professor falou ainda agora há pouco que tem também os colaterais externos, né? Se tem os internos, também tem os colaterais externos. E aí, pessoal, qual é a característica do ângulo colateral externo? São ângulos que estão do mesmo lado em relação à transversal e na parte externa às retas. Externa, pessoal, vai estar na parte de fora, aqui onde o professor está sinalizando, tá bom? Acompanha aí, ó. Temos aí a ilustração, bem bonitinha aqui. Olha só, os ângulos, o ângulo A, atenção, o ângulo A e o ângulo H são ângulos colaterais. Por quê? Estão do mesmo lado e estão colaterais externos, porque está do mesmo lado, está na parte de fora, que é a parte externa, né? Externa aqui da reta, tá legal? Parte de fora. Então, A e H são ângulos externos, e no que nós sabemos? Que a soma desses ângulos externos, obrigatoriamente, tem que ser igual a 180 graus, tá legal? E aí temos o outro ângulo externo, o ângulo B e o ângulo G, ó. São ângulos externos, colaterais, estão do mesmo lado, colaterais externos, e a soma desses ângulos também, obrigatoriamente, essa soma de B mais G é igual a 180 graus. Beleza? E aí, pessoal, fica esperto aí, tá bom? Nessas classificações. Eu falou interno. Se eu falar interno, são ângulos que estão na parte de dentro, entre as retas transversais. Falar externo, são ângulos que estão fora. Se eu falar para você ângulos alternos, são ângulos que vai estar um de um lado e outro do outro na reta, e eles vão ter que ter a mesma medida, tá legal? E se eu falar ângulos correspondentes, né? Vão estar do mesmo lado, mas eles vão ter a mesma medida. Correspondente tem a mesma medida e tem que estar do mesmo lado da reta, seja do lado direito ou do lado esquerdo da reta, beleza? Vamos agora fazer alguns exercícios? Vem comigo. Olha só, falei muito aí sobre definição para vocês, né? E aí, nada mais justo do que a gente fazer algumas aplicações aqui, tá legal? Alguma aplicação aí sobre o que a gente viu. Lembrando que nós temos pelo menos 4 classificações para os ângulos. E tudo que a gente viu, pessoal, é para a gente aplicar agora aqui e determinar o valor dos termos desconhecidos. Olha o que diz a nossa questão. Determine o valor de x nas figuras abaixo.
sabendo que as retas R e S são paralelas. Sabemos que essas retas aqui, ó, R é paralela à reta S. Assim que a gente representa em matemática, tá, pessoal? Dizer que duas retas são paralelas. Bom, aí, pessoal, tu vai olhar para a imagem e vamos tentar olhar para a imagem e fazer a correlação com o que a gente estudou. Pensa comigo. O ângulo X aqui, ó, e o outro ângulo, olha só, esse ângulo X e o ângulo aqui de 60 graus, qual a relação que existe entre eles? Vou te perguntar, são alternos? Não, não são alternos, porque você sabe que para ser alterno vai ter que estar um de um lado e outro do outro, então não são alternos. São colaterais? Poderia pensar que sim, são colaterais, estão do mesmo lado. Mas tu lembra que o professor falou para você que para ser colaterais a soma tem que ser 180, quer dizer que eles têm medidas diferentes? Então, poderia ser, mas no nosso caso não é colateral. Então, pessoal, nós estamos diante aqui, ó, do nosso primeiro caso que a gente começou vendo na nossa aula, de ângulos correspondentes. São ângulos que estão do mesmo lado, possuem a mesma medida. Agora olha para cá. Se eu sei que esse ângulo mede 60, e esse ângulo aqui é exatamente igual a esse, ó, então, sem pensar muito, nós já podemos afirmar, então, que x é igual a 60 graus. Por quê? Porque eles possuem a mesma medida. Porque esse ângulo é correspondente a esse outro ângulo. Beleza? Espero que você tenha compreendido aí. Então, nós estamos usando apenas a definição. Vem outro exemplo. Olha o que nós temos agora. Temos aqui dois ângulos, estão na parte interna da reta. Ó. E o que podemos afirmar sobre eles? Esses ângulos são... olha só, está um de um lado, outro do outro, certo? Se está um de um lado e o outro está do outro, já sabemos que eles são alternos, certo? E nesse caso está na parte de dentro da reta, então sabemos que ele é alterno interno. Qual é a definição? Dois ângulos alterno interno, pessoal, eles possuem a mesma medida. Então, pessoal, nós podemos escrever a seguinte relação aqui, ó. 2x é igual a 74. Beleza? Quero saber o valor do x, porque a ideia é essa. X igual 74 dividido por 2. X é igual... E a gente vai dividir, né? 74 por 2. Vou fazer aqui do ladinho, ó. 74 por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6 para 7, 1. Baixa 4, ficamos com 14. 7 vezes 2, 14, resto 0. Então, o nosso x aqui deu 37. Mas olha só, pessoal, só sabemos que deu 37 porque descobrimos o valor 37 porque nós usamos a relação que a gente acabou de aprender, que dois ângulos alternos e internos possuem a mesma medida. Então, a gente vai escrever a equação, ó, 2x igual a 74. E o professor vai colocar aqui o símbolozinho do grau, tá legal? Para a gente ficar completinha a nossa questão. 74 graus dividido, aqui 37 graus, tá legal? Então, ficamos com 2x igual a 74, resolvemos a equação, encontramos então que x é igual a 37 graus, beleza? Tem mais uma questão para a gente praticar. Vem comigo agora. Olha a questão que a gente tem aí, ó, a letra C. Temos que analisar, pessoal. Esses dois ângulos aí, eles são alternos, são colaterais? Estão do mesmo lado? Não, não estão do mesmo lado. São correspondentes? Pessoal, para ser correspondente, tinha que estar do mesmo lado, mas não estão. Então, descarta. Não são colaterais, não são correspondentes. O que sobrou? São, então, ângulos alternos, tá legal? E, no nosso caso, alternos externos. Por quê? Porque são os ângulos que estão na parte de fora das nossas retas paralelas. O que a gente aprendeu? Aprendeu que dois ângulos alternos e externos, as suas medidas são iguais. Tá legal? Iguais. Esse ângulo é exatamente igual a esse. A gente vai escrever isso em matemática, ó, porque o ângulo de cima ele mede 3x mais 15 graus e o de baixo aqui, que está na parte de baixo, x. Só vou colocar para cá, senão vai ficar sem espaço ali, tá, pessoal? Vamos apagar aqui. Vamos trazer aqui embaixo aqui. Aqui a gente consegue ganhar espaço.
Vem comigo aqui, ó. Nós temos aqui 3x mais 15 graus é igual a x mais 75 graus. Estamos escrevendo a relação, tá, pessoal? Esse ângulo igual a esse. E agora é fazer cálculo, pessoal, encontrar o valor do x. Tem um x do outro lado, eu vou trazer esse x para a esquerda, mas ele vai vir para cá com o sinal trocado. 3x menos 2x igual a 75 graus. Atenção, porque nós temos aqui, ó, mais 15 graus, e quando a gente passar ele para o outro lado, ele vai ser negativo, né? Negativo. Então, vai ficar menos 15 graus, tá legal? E aí, fazendo conta, ó, 3x menos 2x, isso aqui vai ser igual... Perdão, pessoal, é menos x aqui, tá? Você vai pagar aqui rapidinho. Vou melhorar aqui para a gente não... Vem comigo agora. Então, ficar com 3x menos x igual a 75 menos 15 graus. Passamos o 15 para o outro lado negativo. 3x menos 2x, pessoal, isso aqui vai dar 2x. 75 menos 15, nós vamos ter aqui 60 graus. E aí, continuando, vamos ficar então, ó, o 2x, o 2 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo, você vai ficar então com x igual a 60 graus dividido por 2. Feito isso, vamos ficar então com x igual a 60 graus dividido por 2, a resposta é 30 graus. E aí, ó, usando então a definição, descobrimos então que o nosso x vale 30 graus, mas a gente fez isso, aplicamos a definição de ângulos, no nosso caso, ângulos alternos e externos, né? E a gente sabe que ângulos alternos e externos possuem a mesma medida. E a gente vai escrever a equação, e aí vocês já sabem, já aprendeu aqui ao longo das nossas aulas a calcular, resolver equações, tá bom? Bom, pessoal, é isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, e até a nossa próxima aula.